Grande abraço a todos. Programa Questões de Fé, agora ao vivo, TV Horizonte. Programa Questões de Fé, domingo às 9 horas, à Rádio América e a todos os ouvintes da Rádio América. Um grande abraço também para aqueles que nos estiverem vendo na reprise de quarta-feira à noite, às 9h45, também. Nossa saudação cordial. Nós temos os brindes para hoje, para aqueles que participaram durante a semana, principalmente os ouvintes da Rádio América, mas os que participarem hoje de modo especial. Nós temos uma Bíblia pastoral, uma agenda importante, hein? Uma agenda para 2017. E ainda 2 livros, um sobre Santa Teresinha, mês de outubro que terminou, e outro sobre Maria, Mãe de Jesus. Tudo isso é cortesia da Paulus Livraria. E também a edição da revista Faço Parte, com relação à revista Faço Parte, que já está sendo distribuída. E neste mês de novembro ela apresenta os ambientes que serão dedicados à solidariedade do projeto da Catedral Cristo Rei como acolhida solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, que será um lugar de amparo aos mais pobres. Você pode ligar para a campanha Faço Parte, os devotos de Nossa Senhora da Piedade, pode ligar para 3319 6111 3319 6111. Muito bem, e você pode participar do programa de hoje pelo telefone aqui da Rádio América, 3469, da TV Horizonte, desculpe, 3469-2531, 3469-2531, código de Belo Horizonte é 31, você está vendo aí no seu monitor. Você pode ver o programa Questões de Fé em todo lugar do mundo, através das redes de comunicação, as redes sociais de comunicação, computador, celulares, tablets, etc. E pode participar pelo facebook.com/questões.defé e pelo WhatsApp 996-428-473 e pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Esta semana, as redes sociais ficaram inundadas, agora mais na segunda parte, no final, ficaram inundadas de discussões acaloradas, gente revoltada, e colocaram uma frase que o Papa teria dito, o Papa disse assim: os comunistas pensam como os cristãos. Eu fui olhar a entrevista exatamente na sua fonte original. É um jornalista do jornal La Repubblica italiano, que é de tendência socialista, e ele fez uma entrevista direta com o Papa Francisco e perguntou várias coisas. Numa destas perguntas, a resposta bem completa, o Papa começa a responder desta forma. E pegando só esta frase, vocês vão perceber que não é nada disso que está todo mundo brigando. O Papa é comunista, o Papa é isso. O Papa não tem nada disso. O Papa disse o seguinte: os comunistas pensam como os cristãos. Se o Papa tivesse dito o contrário, o sujeito fosse os cristãos pensam como os comunistas, aí nós teríamos algum problema. Mas o Papa não falou isso. O Papa disse que os comunistas pensam como os cristãos, naquilo que há de encontro entre o socialismo, o comunismo e o evangelho e o cristianismo. O significado disso, o Papa já explicitou várias vezes, inclusive por escrito, e um dos escritos assim, documentais mais importantes é exatamente o que nós vimos aqui, o Evangelho Gaudium, uma alegria do Evangelho. O significado é muito simples, que o cuidado,
o amor preferencial, a promoção dos pobres, pertence para nós, a sua origem está no Evangelho, está em Jesus Cristo, está na doutrina social da Igreja, muito antes de ser bandeira do comunismo, do socialismo. A Igreja já se preocupava com isto, antes da Rerum Novarum, os padres da antiguidade cristã, o Evangelho de Jesus já fala isso, já ensina isso, e a Igreja praticou isso a vida inteira. Então o significado é esse, o significado é belíssimo, não tem nada daquilo que as pessoas estavam se agredindo mutuamente nas redes sociais. Agora, a gente tem que colocar o seguinte, há um problema. O problema é como se divulga isso, como a mídia divulga isso, como alguns, entre aspas, formadores de opinião divulgam as coisas, que aliás eles estão tão desacreditados exatamente porque deturpam, porque fazem questão de puxar sardinha para a própria brasa e deturpam as palavras, comportamentos, interpretação, tudo é deturpado pela grande mídia. E quando eu digo deturpado, não estou dizendo que todas as coisas são deturpadas, mas há uma intenção de deturpação de acordo com os interesses que cada grande meio de comunicação tem, sejam eles quais forem. Aí você percebe o seguinte, no passado, até recente, né? Quando ser socialista, ser comunista era a onda, quem não fosse era completamente colocado como o diabo, como uma pessoa má, que não gosta dos pobres e não sei o quê. Quando era assim, então essa mesma mídia deturpava as palavras do Papa Bento, do Papa João Paulo II, do Papa João Paulo I, de João XXIII, de todos os papas e da Igreja em geral. Deturpavam. De qualquer jeito deturpava. A Igreja está contra os pobres, a Igreja não ama os pobres, está do lado dos sistemas ditatoriais, militares e não sei o quê, e papapá. O tempo todo falavam isso. Porque a maior parte do mundo estava do outro lado para indispor a população mundial contra a Igreja. Agora que a situação mudou, que essa turma perdeu a moral, porque caiu a máscara. E o que o socialismo e o comunismo que está presente no mundo se manifestaram e a gente descobriu exatamente por causa das redes sociais, que o que eles queriam era muito simplesmente era corromper, se enriquecer com facilidade. O que eles queriam de fato era a incompetência de fazer as coisas. Houve fracasso em toda a terra, inclusive no Brasil. Agora o Papa é socialista e comunista. Quando todo mundo se despertou contra isso, agora o Papa é comunista e socialista. Mais uma vez colocam a Igreja contra a maioria da população. A Igreja independe das ondas. Ela não era de um jeito antes, nem de outro jeito agora, nem de um jeito... Não há nada disso, absolutamente. O que nós podemos dizer, falar que o Papa é socialista, é comunista, é a única bandeira que eles têm hoje, porque a bandeira de amor aos pobres não existe mais, porque eles não amam nem os pobres, amam a si mesmos. A única bandeira que tem são a questão de morais sociais que eles defendem com unhas e dentes. Aborto, casamento gay, desvalorização da família, ideologia de gênero, crítica radical de todos os valores do Evangelho. O Papa não está deste lado, nem a Igreja está deste lado. A Igreja está de que lado? A Igreja sempre procurou estar, independente de qualquer coisa, do lado dos pobres, daqueles que estão marginalizados. A Igreja está do lado daqueles, e ela também tem que ter os cristãos compaixão e misericórdia para com todos, de modo especial para com os pecadores. A Igreja está ao lado de todos os que estão a favor, e a Igreja também está ao lado da dignidade de todo ser humano, em especial dos mais frágeis, como por exemplo as mulheres, as crianças.
A igreja acolhe como Jesus e não aceita nenhuma forma de discriminação por raça, por religião, por tendências ou opções sexuais, porque a igreja acolhe o pecador e o convida à conversão, sem precisar de se encostar e se apoiar em ideologia nenhuma. Os melhores padres, os melhores eclesiásticos que eu conheço são aqueles que agem e não aqueles que falam. Eu vou dar um testemunho meu pessoal. Eu não mexo com ideologia, não mexo com política partidária, não fico aí endeusando messianicamente nenhum partido nem nada. Mas eu desafio, e é público isso, porque as paróquias em que eu estive, Pampulha, Gutierrez e São Sebastião, eu desafio todos os que ficam falando de amor aos pobres, blá, 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 na universidade, na fala, eu desafio a fazerem aquilo que eu fiz concretamente sem ficar falando. 2 creches, uma creche e uma casa para crianças lá no Gutierrez, na região da vila. Nós temos lá, uma teve que ser demolida depois que eu saí de lá por causa da CEMIG, mas lá tem 2 creches que atendiam centenas de crianças, dezenas de crianças, porque é mais ou menos umas 200 crianças. Trabalhei no Lar dos Meninos do Orione, na Pampulha, quando eu era orionita, desde novo, cuidando de crianças abandonadas. Trabalhei no Pequeno Cotolengo de São Paulo, cuidando de todas as pessoas que chegavam lá com deformidades, quase sempre miseráveis, muito pobres. A gente cuidava dessas crianças. No Barro Preto, agora onde eu estou, vai ter uma matéria aqui nessa TV sobre o cuidado que nós temos com moradores de rua. Você que fica falando, papapá, quantas pessoas você salvou, você promoveu da miséria, da pobreza, da falta de instrução, alfabetizando, etc. Quantas? Se você não puder contar com mais de 10, para de falar e faça. Voltamos daqui a pouco.